Cajuru liberado e sem censura. Oferecimento. Rio Verde está unida no combate ao mosquito da dengue. Desde o início do ano, um grande mutirão de limpeza está sendo realizado para eliminar os focos do Aedes aegypti. Nos 4 cantos da cidade, tem equipes limpando lotes, caminhões retirando lixo descartado de forma incorreta e várias equipes na roçagem. A Secretaria de Saúde também está nas ruas, visitando casas, conversando com moradores e conscientizando estudantes nas escolas sobre a importância da prevenção. Eu faço a minha parte aqui em casa. Se todo mundo fizer a sua parte, nós vamos conseguir vencer esse mosquito. Ver essas pessoas trabalhando para a nossa saúde é muito gratificante. Isso quer dizer que a prefeitura está se importando com a saúde da gente. Isso é muito bom. A gente vê o empenho da prefeitura. Tem gente trabalhando em todo canto da cidade e isso ajuda muito no combate à dengue. Mantenha seu quintal limpo e sem água parada. Juntos venceremos a dengue. Prefeitura de Rio Verde. O trabalho continua. Secretaria Municipal de Saúde. Bom dia a todos, senhores, senhoras presentes, deputados, deputadas, senadores, senadoras. Após a reunião com as lideranças, acertos de alguns pontos, estamos prontos para começar. Havendo o número regimental, declaro aberta a 11ª reunião da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do INSS 2025. Com a palavra, o relator. Vou passar a presidência ao senador Carlos. Com a palavra, o relator. Qual é o procedimento? Tem que explicar. Senhor presidente, hoje é um dia histórico para esta comissão. Estamos diante daquele que praticou o maior roubo contra aposentados e pensionistas do Brasil. Não vai ser a voz deste parlamentar, que nenhum advogado pago com dinheiro roubado do povo brasileiro. Relator, por gentileza, senhor advogado, por gentileza, só um instantinho. O senhor não tem pela ordem aqui. Eu vou me manifestar aqui, excelência. O senhor não tem pela ordem aqui. Só um instante, por favor. Vou, porque o senhor não tem direito a pela ordem aqui. O senhor pode se manifestar tecnicamente. O senhor não tem direito a pela ordem aqui. Só um instante, por favor. O senhor respeite a presidência, um instante. O senhor respeite a presidência, por favor. Está encerrado depois. Relator, por gentileza. Senhor presidente, pela ordem, presidente. Só um instantinho, excelência. O senhor, ele não pode sair dessa presidência sem... Mala! Ô, Mala! Não, ele não pode sair daqui sem autorização dessa presidência. O senhor, por gentileza, sente. O senhor poderá se manifestar tecnicamente. Presidente. Senhores, nós fizemos um acordo e eu pedi a todos os parlamentares que nós respeitássemos o depoente. Bem, com a palavra, como primeiro orador inscrito, o senador Isalci Lucas. Presidente. Sim, senador Isalci Lucas, por requerimento foi o primeiro. Eu vou falar algumas coisas assim, porque o tempo nosso é muito exíguo. Mas na apresentação inicial de Vossa Senhoria, o senhor disse que o filho do senhor não tem nenhum envolvimento das empresas. Nós ouvimos aqui na quinta-feira o senhor Rubens, e ele disse que tentou falar com o senhor sobre a demissão dele e não conseguiu. Quem fez a demissão dele foi o filho de Vossa Senhoria. Então, só para dizer que já foi colocado dessa forma. Segundo as investigações, o senhor atuava como procurador com plenos poderes da Ambec, que entidade que transferiu aí em torno de 12 milhões para sua empresa, a Prospect. Como o senhor explica ter procuração para representar uma associação de aposentados e, ao mesmo tempo, ser destinatário de transferências milionárias dessas mesmas entidades? Isso não configura um conflito de interesses? Primeiramente, obrigado pela pergunta, senador. Está me ouvindo? Ok. Reconheço o senhor como uma liderança aqui do DF, admiro o vosso trabalho, mas acho que vamos a alguns esclarecimentos. Primeiro, quanto ao senhor Rubens. Por uma cautelar imposta pela Polícia Federal, eu não posso manter contato com nenhum dos investigados. O desligamento do senhor Rubens nada mais se deu pela final dos trabalhos. Somente isso. Em realidade, não é demissão, foi uma cessão de prestação de serviços.
Ele disse isso, e que foi trabalhar ainda com Vossa Senhoria em outra atividade. Correto. De call center, alguma coisa assim. Recebendo o mesmo salário que fazia quando dava assessoria para várias empresas. Essa mudança não foi uma forma realmente de calar ou fazer com que ele não falasse nada sobre isso, não? Sobre as operações? Primeiramente, eu acho que uma coisa que deve ser esclarecida é o seguinte, né? A gente está vendo aqui o poder que tem a desinformação e o fake news. Uma informação que começou a partir de reportagens que foram dadas início um enredo fantasioso sobre um personagem que seria responsável a tudo isso que está sendo imposto a esse careca do INSS que não sou eu. É porque o tempo é pequeno, senão eu não consigo perguntar aqui. Eu sou contador de formação. Sim. E tive o cuidado de perguntar tanto para o senhor Milton quanto para o senhor Rubens como é que era o modus operandi das operações. E ambos falaram exatamente a mesma coisa, que eles faturavam contra as associações, simplesmente emitiam nota fiscal. Eu perguntei como ele, como economista, como advogado, não questionou a Vossa Senhoria sobre a questão dos comprovantes, porque ele disse que só emitia a nota. Eu perguntei, mas não tinha nada de comprovação? Ele disse, não, o patrão pediu, eu fazia, senão eu ia perder o emprego. Essa foi a resposta de ambos. Ok. E da mesma forma os pagamentos. Quando pagava as empresas, com aquele mesmo recurso, pagava as empresas, ele também simplesmente emitia nota. Não tinha comprovações com relação a isso. Então, por isso que indaguei também os dois sobre isso. Como se paga uma fatura de 5, 10 milhões sem ter realmente respaldo junto com a nota fiscal. Então, só para dizer que eles já falaram sobre isso, se o senhor puder depois falar um pouco sobre isso. Eu vou fazer as perguntas, depois se o senhor puder responder todas. Lógico que o que a população espera, quem está acompanhando aqui, e eu fiquei feliz quando Vossa Senhoria disse que ia falar, alguém me disse que o senhor ia falar tudo isso aí. Lógico que muitas das perguntas que o relator fez, se o senhor tiver a oportunidade de esclarecer alguns pontos, né, eu também gostaria de agradecer. Com relação à questão da ASPAR, a rede das empresas de Vossa Senhoria transferiu mais de 49 milhões para a ASPAR Administração. Foi descrita pela Polícia Federal como uma conta de passagem para dificultar exatamente o rastreamento. Depois, se puder falar sobre a ASPAR, eu agradeço. Com relação ao pagamento feito pela empresa Curitiba, Taísa, foi Vossa Senhoria que determinou o pagamento? Qual é o motivo do pagamento? Qual a justificativa de pagar ela, que é a esposa do Virgílio, que era o procurador do INSS? Se puder responder também, qual é a justificativa do pagamento? Foi dito aqui pelo advogado, Vossa Senhoria comentou sobre o advogado aqui, mas ele disse o seguinte, que todas as operações, 27,5% do faturamento das associações era repassado a Vossa Senhoria. Se puder falar também sobre isso, agradeço muito. Eu perguntaria também a Vossa Senhoria o seguinte, eu tenho aqui que no início de 2024, o senhor estava projetando a constituição de uma federação, do nome de FENAP, Federação Nacional de Aposentados e Pensionistas, em parceria com o senhor Maurício Camissotti. Isso é real? Chegou a fazer essa parceria com ele? Para montar essa federação? Não. Na ocasião, inclusive, a informação que tinha é que o senhor controlava 9 associações de aposentados em diversos estados no Brasil. O senhor teria como também relacionar para a gente quais associações que o senhor representa em todo o Brasil, essas 9 pelo menos? A casa ali no Lago Sul, na quadra 17, que seria a futura sede dessa mencionada federação, ela estava alugada em nome da CEBAP, Centro de Estudos dos Benefícios dos Aposentados e Pensionistas. Conhece essa instituição? Você conhece? Eu tenho aqui um documento dirigido, um ofício dirigido a essa associação, o Centro de Estudos e Benefícios dos Aposentados, um documento dizendo que, em atenção à solicitação formulada por Vossa Senhoria, servimos do presente para apresentar um relatório da reunião realizada na presidência do INSS, realizada dia 20 de dezembro de 2024. Participaram da reunião os senhores Marcelo Panella, Igor e Henrique Lewandowski, pela associação. Silêncio, senhores. E os senhores
Stefanuto, presidente do INSS, e o senhor Vigílio, procurador. Essa foi um documento apresentado pelo escritório a essa centro de estudos. E aí, em relação a isso, é porque tem aqui uma suspeita de que houve vazamento de uma informação, de uma operação da polícia, e, segundo a Polícia Federal, houve a movimentação de 3 veículos de luxo, uma Ferrari, um F8 e um Mercedes, para o estacionamento de um shopping. Eu perguntaria, o senhor recebeu alguma informação sobre essa operação de alguém do governo para coincidir, tirar todo esse material antes da operação? E se o senhor puder também, que para mim também é muito importante, eu tinha relacionado aqui, mas o relator já colocou, essa reunião que foi feita no Ministério, com a presença, inclusive, do ministro Volney, que o senhor participou juntamente com Vigílio, Alexandre e outros, quem promoveu, quem chamou essa reunião? Qual foi o objeto da reunião? O senhor estava nessa reunião? O que foi falado sobre isso? E também o que aconteceu depois da reunião? Qual foi o encaminhamento do ministro Volney com relação às decisões relacionadas a essa reunião? Se Vossa Senhoria puder também comentar com relação a isso, eu agradeço. É preciso deixar o tempo para a resposta dele dentro dos 10 minutos de Vossa Excelência. Ou não? Só a última pergunta. O CBPA, houve um desconto do CBPA de 99 milhões recebido. O Tribunal de Contas da União, é importante esses dados, o Tribunal de Contas da União diz que em 2021 e 2022 não tinha nenhum associado, 0. E que em 2023 foi mais 340 mil associados. O senhor conhece o Adelino e o Domingos Sávio? Então, para deixar um tempinho para ele responder. Obrigado. Obrigado. Bom, primeiramente, senador Exalci. Só pedir ao presidente, Vossa Senhoria, como o relator fez várias perguntas, se o senhor pudesse dar a ele uma oportunidade de ele responder o que for possível. Não, ele terá o tempo, Excelência. É porque o relator ele pode usar o tempo que necessário. Nós é porque precisamos permanecer dentro dos 10. Por favor, senhor Antônio Carlos. Vamos lá. Referente a Milton e Rubens, com o que diz respeito a ordens para emissão de nota fiscal. Um fator muito importante que tem que ser colocado são o corpo da nota fiscal de cada um. Para cada emissão de nota fiscal a serviço prestado, existia um quantitativo de associados e o valor e o preço do serviço prestado a cada uma das entidades. Então, acho que isso é muito importante. E esses documentos, senador Exalci, estão aqui à disposição da Polícia Federal, onde, eu repito, nós trazemos para cá 18 milhões de páginas de documentos. Então, acho que isso é muito importante deixar frisado que, em momento algum, essa narrativa fantasiosa que eu tinha, planejei, elaborei, sinto muito. Isso nada mais é do que uma fantasiosa história, tá bom? Referente à Arpar, que é uma empresa que que eu comprei debêntures dela. É uma empresa de tecnologia, onde eu realmente estou investindo, porque, conforme disse na minha fala inicial, eu sou um empresário que atua em várias frentes, não só a médio ou curto prazo. Acho que nós estamos vivendo um advento da mudança de comunicação entre todos os povos pelo meio de aplicativos, pelo meio do celular. Isso foi nos trago pela uma maneira dolorosa através do Covid e de tudo que nós vivemos com ele. Foi aí que nós convivemos com o Pix, utilizar melhores serviços de delivery, uma série de informações e uma série de novos hábitos que foram adquiridos. Consequentemente também, novas empresas que também fizeram crescentes nesse mercado da comunicação digital. Aquisições de ativos aos quais se relacionam, como você fez o ativo com a funcionária, o aparente, ou não sei o quê. Isso não há criminalidade nenhuma nisso, desde que haja uma contratação expressa e o serviço prestado. Repito, todos esses documentos estão disponíveis à Polícia Federal. E como bem sabemos, a prática ou a oportunidade de se prestar serviço via um parente de um funcionário federal não é crime. Nós temos aí
inúmeros exemplos da contratação lícita do serviço prestado. Percentual de 27,5%. Primeiro que acho que é uma coisa que deve se realizar e tratar o seguinte. Eu sou empresário da iniciativa privada. Eu acho que quando se faz um bom negócio, estabelecendo limites de faturamento e se calculando a mortalidade da arrecadação, ela nada mais é do que um ROI, um retorno sobre investimento e o serviço prestado. Então essas justificativas, primeiro, não correspondem à realidade das inúmeras associações às quais são atribuídas a minha participação, coligação, muitas das quais eu nem conheço, não sei quem são, não conheço determinadas pessoas que foram citadas aqui, presidentes, ex-presidentes, ministros, não os conheço. Não os conheço empresários citados aqui. Eu acho que nós devemos ter um respeito muito grande quanto à Polícia Federal sobre o vazamento de informações de operações. Eu acho que isso é muito delicado, até porque, enquanto cidadão de bem e um cara que trabalha há 47 anos, eu digo ao senhor, se eu tivesse qualquer intenção que fora do meu caráter, que fosse em sonegar, em mentir, por que estaria aqui com habeas corpus? E me garantindo o direito de não estar aqui, de não falar a verdade. Eu estava em Portugal por uma operação de trabalho profissional, com outro segmento que não é o cerne dessa CPI aqui. Mas tudo isso estará à disposição da Polícia Federal. Retornei ao dia programado desde a minha ida. Fui dia 17 e voltei no dia 27 de abril. Fui surpreendido realmente com tal ação, mas é aquela história. Quem não deve, não teme. A verdade não precisa de treinamento para chegar aqui e falar, para conversar. Esse é o primeiro ponto. Nunca controlei ninguém, nunca controlei associação, não faço parte de estatuto nenhum, não tenho relação perniciosa com ninguém, não faço parte de estatuto, não delibero em assembleias geral, ordinárias ou extraordinárias de quem quer que seja. A minha aproximação com esse mercado se deu de uma luta desde 2017, o qual representava comercialmente um aplicativo para instituições que tivesse no seu corpo vários associados, ganhando unidades de real por vida, por utilização de um aplicativo. Ensinamento, repito mais uma vez, que o Covid nos trouxe. Esse ensinamento de nos reinventarmos, ele foi marcante para todo mundo. Setores da música, setores de diversos segmentos se reinventaram no momento do Covid, se aproximaram. Aplicativos, como já disse, do delivery, cresceram por isso. Então eu acho que buscar um coletivo e oferecer benefícios reais, com documentos acostados aqui do que eu apresento. Ao contrário de quem já veio aqui e bagunçou tudo com falácias, com mentiras, porque nenhum documento trouxe falando que tudo é falso, tudo é isso, tudo aquilo, e atribuindo a mim a responsabilidade, sem nunca ter sentado comigo para uma conversa, para saber quem eu sou, para saber de onde venho e como atuo nos meus negócios. Essa é a primeira coisa. Casa da 17. Essa é uma intenção que houve do Maurício Camisotti em aproximar associações das quais ele tem como clientes, assim é a informação que eu tenho. É a informação que eu tenho. Onde a intenção deste projeto era criar diversas unidades, concentrando as centrais de atendimento dessas associações. Então poderia se aproveitar as diversas unidades de lazer que existem, abandonadas, de bancos, associações, que são diversas no país. Se eu não me engano, a pesquisa tinha mais de 10 mil pontos desses à disposição para arrendamento, para alocação, para tudo. Isso daí nada mais era para cumprir um dos objetos do ACT que existe, que tem que ter, se eu não me engano, acho que 5 unidades na federação. Enfim, isso não compete a mim, porque essa fiscalização não fui eu, não participo disso. O meu objeto com esse mercado nada mais é do que encontrar produtos para vender e entregá-los.
Vazamento da Polícia Federal, já falei para o senhor. Reunião no Ministério. É engraçado. Com certeza não. Se houve, a mim, com certeza não. Até porque eu não tenho relacionamentos e nem interesse e nem modus operandi que seja para falar sobre isso. É muito fantasioso dizer que eu saí e que eu voltei. É muito fantasioso dizer que eu tenho operações, paraísos fiscais. É correto dizer, eu tenho empresa nos Estados Unidos, eu tenho empresa na Colômbia e tenho empresa em Portugal. Como disse e repito, sou um empresário da vida privada próspero. Próspero na minha ótica, com muito trabalho, com muita dignidade no que eu faço. Se eu não tivesse o caráter da verdade, eu não estaria aqui. Se eu fosse alguém que estivesse aqui mentindo, eu não estaria aqui. Falo olhando no olho de cada um de vocês, com todo respeito e seriedade. Não sou, nunca fui e nunca serei jamais esse careca do INSS que estão falando. Encerrou? CBPA, faltou a última... E a reunião lá do Ministério que o senhor estava? Sim, vou seguir pela ordem aqui. A reunião, vamos pela ordem então, que está a reunião no Ministério. Uma das pessoas que está sentada ao meu lado, o senhor Alessandro Fonseca, é um amigo do qual me ajudou em demandas no estado do Pernambuco. Ele foi auxiliar de Zé Queiroz, na campanha, da parlamentar, e conhece Vônei. Eu vim nessa data para encontrar Leandro, e do qual ele falou, Vônei está aqui, acabou de assumir e tal, tem o pessoal do INSS chegando. Meramente, eu fui só ouvinte e participei por educação. Esse tema não tenho ingerência, não tenho participação, não tenho influência. Repito em bom tom e voz aguda para quem quiser. Não tenho. Atribuíram a mim, senador Exalci, com toda a responsabilidade, uma verdade. Eu doei R$1 à campanha do presidente Bolsonaro. Isso é fato. Doei. Transformaram esse R$1 em 1 milhão. Transformaram depois que eu estava andando na garupa da moto dele. Transformaram depois que eu tinha indicado ministro A, B, C, D. Que homem é esse que tem tanta penetração no governo? Eu não tenho empresa nenhuma minha com relação governamental, em qualquer que seja a esfera, estadual, municipal ou federal. CBPA, eu acho importante a gente destacar aqui que a liderança lá pelo senhor Abraham Lincoln é algo que se deve realmente reconhecer. Primeiro pela legitimidade que tem, pela lisura que tem ao presenciar um evento. Aliás, tive acesso pela notícia, pela imprensa, onde ele conseguiu reunir aqui em Brasília, assim era a matéria, um mar azul de pescadores aqui para uma visita no Palácio. Isso é uma imagem. A convite do presidente Abraham Lincoln, eu fui a Manaus, num evento chamado O Grito do Pescador. O senhor reunir pescadores que saíram com a sua canoa a remo ou a motor, 13, 14 horas, para presenciar um evento de uma confederação, é no mínimo digno de respeito ao líder que ali se está. Repito mais uma vez, não tenho expertise, não tenho experiência, não tenho interesse, nunca tive, em criar qualquer que seja falsidade. Não tenho relacionamento em DataPrev, não tenho relacionamento dentro do INSS para qualquer que seja a ligação, destino, benefício de nada. As procurações dadas a mim, nada mais é pelo seguinte, todos nós sabemos que o ambiente SEI não é nada fácil de se navegar ou de se interagir. Somente por isso. Dedicação, empenho e estudo de como andar naquilo dali. Foi assim que começou a minha oportunidade, quando soube desse mundo de oportunidades, de grandes associações com grandes quantidades de associados. Bati a porta de cada uma delas, oferecendo meu pacote de serviço. Umas eu fui recebido, outras não. Faz parte do mundo privado. Todo bom vendedor vai atrás do seu cliente. Mas isso não significa que ele vai ter o êxito de contrato com cada um.
Eu acredito que eu tenha respondido aqui na medida do possível as suas respostas e sigo à disposição. Porque eu queria entender a motivação do senhor deixar a empresa farmacêutica, do ramo de medicamentos e também de plano de saúde, seguir para as consultorias e já juntando a isso, não é, consta da investigação que o senhor era o facilitador, na verdade, desses acordos, dos ACTs, das autorizações, exatamente que resultaram numa explosão de descontos irregulares, não é, de aposentados de todo o Brasil. Então, eu queria primeiramente que o senhor me respondesse a motivação que lhe levou a sair da farmacêutica para ir para a parte de consultoria, e a segunda, o senhor atuava de que forma nessa mediação em relação a esses acordos junto ao INSS? Pois é, vamos lá. Entre minhas passagens e comprovações trabalhistas, eu fui ordenador e fiz parte do corpo diretivo de um dos laboratórios do SUS, em 2011 até 2013. Fiz parte como diretor comercial. Já vinha de uma experiência farmacêutica dentro do segmento de saúde suplementar, com larga experiência administrando 17 estados brasileiros. Senhor Camilo, eu acho que eu vou ter dificuldades em relação ao tempo. Então, eu queria que o senhor me respondesse essa pergunta especificamente no final e me responda apenas essa. O senhor participava, de fato, dessas negociações em relação aos ACTs junto ao INSS? Posso lhe falar de uma maneira simples, com uma palavra só? Sim. Fake. Mentira. O senhor não participava? Nunca participei. As informações... Até porque, senadora, se me permite, só para fazer o seguinte... Todo o trâmite de aprovação de ACT, ou qualquer que seja o trâmite dentro de uma entidade pública, principalmente aquelas que estão sob a fiscalização do SEI, tem ali data, dia e horário do andamento de processo. Sim. É simplesmente verificar e constatar que as minhas procurações, elas tiveram início, meio e fim. Então, acho que isso é muito importante, verificar que eu não sou o procurador vitalício de ninguém. Certo. Na verdade, não é bem o que diz, de fato, as informações que nós temos no âmbito da investigação. Mas, como eu não tenho tempo, presidente, eu quero apenas fazer aqui um levantamento mais geral sobre esse processo que nós estamos acompanhando hoje de investigação. Por exemplo, todas as entidades que nos chegam com dados e informações do ponto de vista da realização desses ACTs, nós temos aí um apontamento de 97% delas foram realizadas do início dos seus trabalhos em 2021 até 2022, precisamente, o que representa 97%. E a AMBEC, por exemplo, com uma movimentação da ordem de 500 milhões de reais, e várias outras entidades, a Unaspub, a AP Brasil, a CBPA, a CEBAP, que foram as que foram realizadas durante o período do governo Bolsonaro, e nós temos duas que foram no governo do presidente Lula, a SABASP e a ASPA, que representa, Pimenta, algo em torno de 15% de todo esse volume, naquele momento, com a presença do diretor André Fidelis, que foi demitido depois pelo governo do presidente Lula. E aí nós temos toda uma engrenagem, e aí está realmente essas informações, ou seja, algo em torno da ordem de 1.352 bilhões de reais, dentre eles consta das associações dos quais o senhor Camilo era participante de alguma forma e tinha uma relação, seja através das consultorias ou de relação com familiares, que representam exatamente da ordem de 1.300 bilhões de reais. E a engrenagem é exatamente essa. Você tem lá, num primeiro momento, os servidores do INSS, depois você tem esse facilitador que aponta para a presença do seu Camilo, as várias associações nos quais havia a presença dele, depois lá as consultorias, precisamente de forma muito mais direta, a Prospect, né? E as outras empresas como Camilo Comércio, a ACA, não é? A ACCA e também a ACDS. Depois vem com os familiares e depois, na sequência, você tem outros integrantes
que eles voltam para o lugar de origem. Então você percebe o quê? Tem uma verdadeira lavagem de dinheiro, esquenta esse dinheiro e esse dinheiro volta. Alguns dos casos, por exemplo, aqui o caso do Alexandre, que era diretor de governança do INSS, ele não teve o cuidado, presidente, de colocar, ou a preocupação de colocar outra empresa. Ele colocou a própria empresa dele, que foi a Vênus, que recebeu uma movimentação da ordem de 24 milhões de reais. Mas o que eu quero atentar aqui para todos vocês é que nós precisamos fazer aqui nesta comissão é chegar de fato aos grandes beneficiários do esquema. Porque os grandes beneficiários do esquema, pode até se imaginar, não é absolutamente nenhuma defesa, ao contrário, não é, por exemplo, o senhor Camilo Antunes apenas. Não são esses apenas. A investigação da Polícia Federal aponta de uma movimentação da ordem de 6 bilhões e meio de reais. Na planilha anterior ali, eu mostro apenas uma movimentação da ordem de 1 bilhão e 500 milhões de reais. Ou 350 milhões de reais. Nós temos mais aí 4 bilhões e 500 milhões de reais que a gente não sabe para onde foi, quais são os outros mediadores, de fato, dessa negociação até o presente momento. A gente espera que ao final desta comissão nós possamos, de fato, chegar lá. Veja, eu vou pegar um recorte, presidente, que essa é uma informação importante e é um detalhe importante que nós precisamos atentar. Dos 500 milhões de reais da AMBEC, você tem alguns volumes que já se chegou neles. Por exemplo, a Prospect, do senhor Camilo, recebeu aí recebeu 11 milhões de reais. Você tem o caso aqui da Curitiba S.A., que era exatamente a esposa do procurador, que a Thaís, ela recebeu 7 milhões de reais. O Rubens, que esteve ontem aqui, fez um saque de 1 milhão de reais e aprovisionou 3 milhões de reais. A empresa Vênus, que foi que eu já citei, 24 milhões de reais. Somando tudo isso, dá somente 100 milhões de reais. Nós temos do volume da AMBEC de 500 milhões de reais, 400 milhões de reais que a gente não sabe onde é que está. E por isso, presidente, a chegada dos documentos nesta casa vão nos apontar para isso. Porque houve um bloqueio integral do valor. Mas será que esse valor estava lá na AMBEC? É o que vai dizer, de fato, esses documentos. Então, de fato, o esquema era tão violento e tão gigante e tão bilionário que pode ser apenas a ponta do iceberg. Silêncio, por favor. Esse valor de 1 bilhão e 300 milhões de reais. Cajuru liberado e sem censura. Oferecimento. Evan, mais difícil que acertar essa bola é só você explicar que ela é tua capa de revista. Macaé, mas no jogo apostado tem que ter responsabilidade. Deixa aqui de bola parada, eu entendo. Mas se perder vai pagar, hein, Galinho? Bet Sport. Craque de verdade, joga com responsabilidade. Pois não, 10 minutos, deputado Paulo Pimenta. Senhor Antônio Carlos, quando das tratativas para o ACT da AMBEC, o senhor tinha procuração da AMBEC nesse período? Quando eu entrei no processo com a AMBEC, o ACT dela já tinha sido promulgado e publicado no Diário Oficial. Eu não tive interferência nenhuma no trâmite do ACT da AMBEC. Quando eu já comecei a prestar serviço para ela, acho que, se não me engano, já estava com 4 ou 5 meses, ou mais até, de ACT vigente. O senhor conhece o senhor Antônio Fratique Bacic? Se eu me lembro, ele era o presidente. Quem sempre fez a intermediação com a presidência foi o Maurício Camisotti, porque, para mim, ele tinha esses clientes na sua carteira. E quando eu me aproximei dele, foi para fazer um combo dos produtos que eu representava do aplicativo e com os dele. Sim, não foi possível. O Maurício Camisotti, ele era um concorrente do senhor ou ele era um parceiro do senhor? Quando eu fui visitá-lo, ele oferece os mesmos serviços. Quem fechou a parceria do senhor com o AMBEC? Maurício Camisotti. Maurício Camisotti. Ele foi o intermediário. Ele representava a AMBEC na negociação? Não, ele representava a interlocução, não como representante legal. Então, mas quem representava a AMBEC na tratativa que foi feito com o senhor? Eu negociava com ele 1, 2, 3 reuniões, na terceira ou quarta ele vinha com a resposta. Deu para fechar nesse valor, assim, eu negociei lá, nesse sentido. Quando a AMBEC
ganha o ACT 2021, José Carlos Oliveira, 31 de agosto de 2021, governo Bolsonaro. Tinha 3 associados. O senhor disse aqui anteriormente que o senhor procura seus clientes, né? Qual é o interesse de procurar uma entidade, instituição que tinha 3 associados? Repito, quando eu conheci o Maurício Camisotti, é porque ele oferecia esses mesmos tipos de serviço e na reunião de aproximação foi que ele declinou que ele tinha essa associação. Somente Quando isso. foi isso? Como disse, após uns 5 ou 6 meses de ACT promulgado. Então, quando foi isso? Final de 22, final de 21. Final de 21. Final de 21. Mas o senhor cria a Prospect em janeiro de 22. Por uma questão tributária orientada pela minha contabilidade. Não especificamente por isso. Mas já existia a empresa antes? Existia a ACA, a Prospect não. O senhor prestava serviço pela ACA? Pela Prospect. Sim, mas a Prospect foi criada em janeiro de 22. O senhor me perguntou quando foi que eu comecei a negociação com o Maurício. Sim, não, mas agora eu estou dizendo o seguinte. Final de 21. Quando eu celebrei contato com ele, foi 22 com a Prospect. O senhor criou a Prospect para prestar esse serviço? Não só esse serviço, há vários outros clientes também. Porque, veja bem, é criado uma ACT para uma instituição com 3 associados. Uma coisa muito curiosa, né? Essa empresa do Maurício Camisotti, do Nelson Willis, prestava um serviço para o GEAP, saem da GEAP e criam uma instituição que o pai do ex-presidente da GEAP era um dos 3 associados. Ganha um ACT. Final de 21. Início de 22, o senhor cria a empresa. E passa a receber um valor bastante significativo. O senhor já tinha uma parceria com o Maurício Camisotti antes de 2022? Não, conheci ele no final de 21. Só para deixar claro para o senhor aqui. Eu acho que a obrigação e o dever de fiscalizar se a idoneidade de uma associação ou de qualquer que seja a empresa que queira celebrar um acordo de cooperação técnica com qualquer esfera de governo, qualquer que seja, ela não se diz respeito a mim. Eu acho que quem o celebra tem a responsabilidade, acima de tudo, com o povo brasileiro ou com seus usuários, de verificar a idoneidade disso ou não. Repito, se ela tinha 3, se ela tinha 100 mil... O senhor era procurador de instituições? Não, não era procurador. Eu só entrei com a procuração para fazer tratativas no ambiente SEI referente às demandas. Muito bem. Com a palavra, por 10 minutos, deputado Luiz Lima. Obrigado, presidente Carlos Viana. Senhor Antônio, quando o senhor percebeu que o senhor recebia recurso... Peraí, coronel. Eu posso começar de novo? Pode, perfeitamente. Tá. Obrigado, presidente Carlos Viana. Senhor Antônio, quando o senhor percebeu que o senhor recebia recursos que tinham como origem descontos não autorizados pelos aposentados? Nunca foi minha responsabilidade fazer essa... A pergunta não foi essa. Quando o senhor percebeu? Perceber que eu recebia de desconto indevido? Sim. Após a operação, onde, ao meu ver, existe uma generalização equivocada. Porque atribuir que 97% das afiliações são fraudulentas, eu acho isso grave demais. Isso foi a Defensoria Pública e numa amostragem de 1.400, numa amostragem de 1.400. Mas foram elas que sentaram aqui. Aqui a gente teve 10 pessoas até agora. Tudo bem, ok. A gente teve policial federal aqui. A gente teve policial federal aqui, senhor Bruno Oliveira, com medo de depor, numa oitiva secreta. A gente teve o senhor Rubens Oliveira, que foi seu funcionário, seu administrador, com medo. Era nitidamente que ele estava envergonhado e com medo. Mas ele não tem o seu poder aquisitivo de contratar um advogado brilhante como o doutor Kleber Lopes, que eu acompanhei na tribuna a defesa em relação ao deputado Chiquinho Brazão. É brilhante. Kleber Lopes é brilhante. O senhor contratou o Pelé da advocacia criminal, ao contrário do senhor Rubens, que mora no Guará e que estava aqui, era nitidamente, era constrangedor o medo que ele estava sentindo. Então a gente teve aqui uma defensora pública, a Patrícia Betim, com dificuldade de depor. A gente teve Eliane Vegas, da CGU,
com dificuldade de depoimento. A gente teve José Carlos de Oliveira com dificuldade de depor. E o senhor está muito confiante. O senhor confia numa advocacia de peso. O senhor confia nesse esquema aqui. Esse esquema aqui, ele dá de 10-0 no PowerPoint do Deltan Dallagnol. O senhor conseguiu unir pessoas do Senado, do Poder Judiciário, do Executivo. É muito recurso. A gente tem pessoas aqui com HC Plus, HC Econômico, HC de primeira classe, HC Black Signature. É o dinheiro. O senhor está mais confiante que o Nelson Williams. E o senhor Kleber Lopes é um advogado que dá de 10-0 no Nelson Williams. É fantástico. Eu fico vendo aqui, eu estou sentado aqui desde o início, eu não faltei nenhuma das 10 audiências. O Kleber, senhor Kleber, doutor Kleber Lopes, treinou o senhor muito bem, nítido. Ele mexe até a boquinha aqui, involuntariamente, parece um ventrículo quando o senhor responde. Eu fiquei olhando aqui, mas parabéns, eu não vou condenar a advocacia. Só que nesse ponto tem um limite, um limiar muito estreito, que é diferente da defesa do deputado Chiquinho Brazão. É o limiar entre defender o crime e o criminoso. Isso aqui que foi feito no nosso país é um verdadeiro escândalo. É recorde de audiência na TV Senado. A gente tem mais de 50 mil pessoas assistindo agora, senhor Antônio. E eu não quero incriminar o senhor. Eu nunca fui mal educado com ninguém aqui. Só que a sua confiança, eu vou ser muito sincero, mexe comigo. E me preocupa. Porque daqui a pouco a gente vai falar que o culpado são os aposentados. Que não tem culpa. Os aposentados é que são culpados. 97% dos aposentados que foram descontados pela Ambev são culpados. E eu vou fazer uma pergunta. E primeiro eu agradeço a presença do senhor, que o senhor poderia chegar aqui e não falar nada. Agradeço a presença do advogado Kleber, do Murilo. Eu gostaria aqui de saber se o senhor teve alguma interferência na contratação do senhor Henrique Lewandowski para advogar para a Ambev. Bom, primeiro só fazer algumas colocações que são feitas e não, aqui... eu peço só... Tudo bem, não conheço, não tenho relação nenhuma, não tenho influência de forma alguma. A única influência que eu tenho são nas minhas empresas, somente isso. Você sabe por quê, senhor Antônio? Porque a Rede Globo de televisão, através da jornalista Malu Gaspar e o jornalista Johan Heller, eles citaram aqui, investigações da Polícia Federal indicam que Antônio Camilo Antunes possivelmente teve acesso prévio às diligências da operação sem desconto, evidenciado pela retirada de veículos de luxo de seus endereços e pela sua saída do país dias antes da operação. É a TV Globo que está falando. E aí eu faço uma pergunta para o senhor. O senhor falou aqui que, diante desses fatos, pergunto de forma direta, o senhor recebeu informações sobre a deflagração da operação sem desconto? Eu já respondi essa pergunta, mas vou respondê-la quantas vezes necessário. Por favor. Esses veículos ao qual o senhor se refere são os colocados no shopping, aqui no Pier 21 em Brasília. Sim, são esses. Não conheço nem quem são os proprietários, não sei de quem são, nem de quem eram. A questão de fazer uma ligação, esses veículos, à minha pessoa, foi porque meu filho, conforme disse, ele tirou uma foto, comentou com um amigo, meramente isso. Meramente. Outra coisa, só para responder aqui. Por favor, senhor Antônio. Eu sou um brasileiro digno. Você gosta de falar que eu tenho, que fiquei sabendo de operação, que isso, que aquilo? Eu vou falar alguma coisa para o senhor. Sim. Todas essas reportagens, elas são replicadas de uma história mal contada. Mas essa aqui foi assinada pela Malu Gaspar, por isso que eu perguntei. Não, tudo bem, não há problema. Sim. Mas se eu ver a raiz dela, é a mesma de outras que foram publicadas em outros veículos menores ou de tão importância e respeitado como Metrópolis. Mas eu lhe asseguro, o deputado, sim, senhor é fake. Senhor Antônio, deixa eu fazer uma pergunta aqui, porque o tempo corre. Relatos da imprensa, isso aqui também é do Jornal Globo, tá? Relatos da imprensa indicam que o senhor esteve presente no gabinete do senhor Everton Rocha, no Senado Federal, em pelo menos 3 ocasiões, para tratar de pautas legislativas. O senhor confirma que compareceu a esses encontros aqui no Senado Federal? Com o senador Everton, não. Tive ao gabinete dele, mas não com ele. Poderia detalhar quem participou desse momento que o senhor esteve no gabinete? Adroaldo, conforme eu já falei, na divisão da doação de uma receita médica para uma das funcionárias. Certo. E o assunto que eu tive com o senador Everton, na costelada na casa dele, foi para falar de cannabis. Tá.
Aproveitando que o senhor falou em deputados, senadores, pode citar nomes de deputados, senadores ou assessores parlamentares com que o senhor dialogou sobre os convênios de associações ou outros interesses, porque acredita que suas visitas se tornaram sigilosas? Há algo nessas agendas que incrimine ou constranja terceiros? Deputado, não existe essa rede de relacionamento minha com parlamentares, qualquer que seja. Haja visto que vocês são um grupo inteligente e seleto. Pergunte a quem me conhece aqui dentro dessa casa. Ninguém me conhece. Porque eu não tenho interesse, eu não trabalho com o governo, qualquer que seja as suas esferas. O único interesse que eu tive foi a pauta da cannabis. Somente isso. Senhor Antônio, o senhor me confirma aqui que é uma reportagem da CNN. Por exemplo, 2 empresas de telemarketing em Brasília, a Calvox Contact Center e a ACD Call Center True Trust, estão entre as investigadas. Ambas tinham em comum um sócio ligado a Antunes, ao senhor, né? O senhor Antônio. Domingos Sávio de Castro. E chegaram a contratar centenas de funcionários no final de 23, período que dispararam os casos de descontos irregulares. Esses call centers ligavam para segurados ou atendiam reclamações, porém desviavam ou neutralizavam as denúncias, evitando que chegassem oficialmente no INSS. E isso chamou muita atenção da gente aqui, que é o senhor participando de empresas que nitidamente se tornou uma lavagem de dinheiro, porque os números que o senhor apresenta são muito inferiores ao número de aposentados que tiveram descontos irregulares, e aí são serviços prestados que não são devidamente prestados, porque o número é muito inferior, e o senhor atende reclamações e impede que essas reclamações cheguem ao INSS. Eu gostaria de saber se isso é um fato, se isso também é uma invenção. Primeiro, eu acho que nós temos que fazer uma correção da seguinte forma. Existe uma nomenclatura que está sendo muito confundida, embora no CNAE saia realmente como uma atividade de call center. Tanto a Calvox quanto a CDS, com o nome de fantasia de True Trust, elas faziam serviço de saque. Por quê? Fazendo parte do ACT, era necessário que cada associação tivesse um canal de comunicação com seus associados. À medida que essa demanda foi aumentando, eu vi uma oportunidade de prestar esse serviço. Fiz investimento, contratei prestadores de serviço e que atendiam somente na CDS, da qual o seu Domingos Sávio foi meu sócio até o momento em que eu descobri uma situação que nos levou a romper a sociedade. Mas só para que eu tenha a certeza seguinte, esse aí é um detalhado... É que só me resta 40 segundos, aí eu encerro, aí o senhor conclui. Perdão, okay, senhor Antônio. Tá bom. Senhor Antônio, qual era o motivo dessas reclamações, em sua maioria? E eu gostaria aqui... de forma alguma eu vou incriminá-lo ao senhor, mas eu vou ser muito sincero, é muito difícil acreditar. A única percepção que eu tenho aqui é que o senhor é muito criativo, muito criativo. Eu acredito que para atividades lícitas ou ilícitas, isso é a CPMI que vai investigar, é a Justiça, é a Polícia Federal. Mas o senhor é por demais criativo. Só que custa acreditar que todo esse esquema foi feito apenas com um caráter de aplicação de serviço e não fruto do roubo. Porque um depoente esteve aqui e mencionou, não há como esse negócio ter sucesso se não roubarem. Então, o senhor pode terminar. Agradeço muito a sua presença, desejo que a verdade esteja sempre presente e que a gente, no final da história, a gente descubra tudo o que aconteceu. Obrigado, presidente Carlos Viana. Deputado, eu acho que o seu desejo se reflete também no meu. Eu acho que a verdade ela tem que aparecer. E conforme eu acho que vou voltar aqui um pouco quando o senhor fala da minha segurança. Sabe por que eu estou seguro? Eu tenho a verdade. O serviço foi prestado. Eu trago, e a Polícia Federal já está com, se não estiver, já está recebendo agora, porque fizeram uma solicitação de ordenamento dessas documentações, são 18 milhões de páginas de serviços prestados pelas minhas empresas aos meus clientes. Eu não vim aqui para caluniar quem quer que seja, falar que isso é ilegal, que todo o sistema é falho, sem trazer um único documento comprovando que isso acontece verdadeiramente. Então, tudo bem. Quanto a isso daí, é uma coisa que... se eu quero... não, sim, então estão ali. Ali seria somente um demonstrativo da minha empresa, da CDS, que recebeu mais de 300 mil ligações, que elas são das mais variadas, confirmando serviços,
onde é que tem convênio ou até mesmo o cancelamento. E cada ligação dessa, cada observação desse registro ali, ele tem ela gravada. Para encerrar, por favor. Gravada e com o Pix enviado quando foi o motivo de desfiliação. Então eu acho que realmente o que faltou às pessoas aqui é realmente a verdade do documento do serviço prestado, que pode ser auditado à luz do dia por quem quer que seja. Com a palavra por 10 minutos, deputado Coronel Crisóstomo. Boa tarde, presidente, senhores parlamentares aqui presentes, nossos advogados, senhor Antônio Carlos. Olá, Rondônia, olá, Brasil. O senhor quer, ele está virado, só recompõe que ele estava conversando com o deputado. Pode recompor o meu tempo? Posso. Novamente o tempo do deputado, por favor. O senhor quer que eu lhe chame de Antônio Carlos ou de careca do INSS? Eu acho que seria... Senhor, por favor. O correto é Antônio, porque careca do INSS não. Sim, senhor. Não, então tá bem. Então, o senhor vê que eu sou um cara muito educado, né? Isso era recíproco. Senhor, o senhor sabe qual foi o deputado que mexeu primeiro sobre CPI do roubo dos aposentados? Não. Então vou lhe apresentar. Fui eu. Parabéns pela atitude. E aqui, quero dizer para Rondônia e para o Brasil, serei o mais educado possível com o senhor. Porque vou considerar que, de repente, lá no final, o senhor será inocentado por tudo. Por tudo. E se isso acontecer, eu, como fui o cara que mexi nisso aqui, eu vou lhe pedir desculpa onde o senhor estiver. Mas o senhor tem que ser isento de nada. Por enquanto, eu tenho que botar para torar. Mas vou fazer algumas perguntas para o senhor. Em algum momento, sua consciência pesou? Porque deveria. Pelo fato de dizer que o senhor é um dos grandes responsáveis por esse roubo? Eu vou repetir aqui uma coisa que nós vivemos no país, que foi justamente a questão do combate à fonte da informação. A mera interpretação de um advogado com um ex-presidente ou presidente à época, que pegou e-mails corporativos entre dois CNPJs e criaram, a partir daí, uma história fantasiosa e levaram a um repórter que comprou a ideia, eu trago ao senhor 18 milhões de documentos comprovando que eu prestei o serviço. O senhor já apresentou isso. Obrigado. O que eu posso dizer para o senhor, que o senhor tem a oportunidade aqui de explicar tudo, esclarecer tudo e contar com o nosso apoio para dizer a verdade. Pelo que apuramos, o senhor não é um cabeça, tem um patrão aí, pelo que está sendo apurado. O senhor, eu diria que é o meio. Portanto, se o senhor concordar em explicar tudo aqui para nós, todo o mecanismo da fraude, o destino final do dinheiro, eu tenho certeza que o senhor vai sair daqui como um grande colaborador. Para nunca mais os aposentados serem lesados. O senhor tem essa oportunidade. Sua colaboração, com certeza, será relatada com ênfase em sua defesa. Então vamos lá. Vou considerar que o senhor está dentro. Como funciona o processo todo do roubo dos aposentados? Bom, primeiro, só para fazer uma retificação,
ratificação, melhor dizendo, ao que eu já disse. Eu não posso falar para o senhor uma coisa que eu não sei, que eu não participo, que eu não tenho a ciência. Esse é o primeiro ponto. Segundo, com referência à sua última pergunta, eu não tenho o que dizer. Ok. Vou fazer uma pergunta, então, mesmo assim o senhor respondendo dessa forma. Desde quando o senhor realizou esse trabalho, eu considerando que o senhor está dentro? Desde quando o senhor começou a realizar esse trabalho? Considerando que o senhor está dentro. Então não foi nunca, porque eu nunca estive dentro. Tá bom. O senhor Milton Cavalo era próximo do senhor? Milton Cavalo? É? Não conheço. Não conhece. Não é novidade para ninguém que o atual presidente Lula sempre tentou equipar e abastecer os sindicatos. Todo o Brasil sabe disso. O senhor sabe por que dessa necessidade de fortalecer os caixas dos sindicatos? Não. Ok. O senhor já respondeu, mas vou lhe fazer novamente a pergunta. O senhor tem um filho que é seu sócio? Sim, o Romeu, meu mais velho. É dono dos carros, de algum? Entenda só uma situação. Os carros são ativos financeiros, todos foram recolhidos pela Polícia Federal, estão de posse dela. Sua empresa, Prospect, recebeu dinheiro da empresa Benfix, que pertence a Maurício Camisotti? Se essa informação tem uma nota fiscal acostada, certamente sim, por outros serviços prestados. Tá, então é sim. Que devem estar no escopo do contrato e nota fiscal emitida. Uma pergunta importante, o Brasil quer saber. Onde suas empresas estão localizadas? Setor bancário norte, algumas com endereço no inicial por uma questão decisiva da contabilidade, é endereço estabelecido com ele pela agilidade de fornecimento à época dos documentos necessários. Sim, senhor. Se eu não me engano, Taguatinga. Essa pergunta é mais importante ainda. O Lupe sabia disso? Eu não conheço o ministro Lupe. Não conhece? Não conheço. Tá bem. Mas aqui ele disse que sabia. Lá na Câmara dos Deputados. Ele disse que tinha conhecimento do roubo. Ah. Ele declarou lá. Pensei que o senhor soubesse. Tá bem. O povo brasileiro, senhor Antônio Carlos, o senhor vê que eu estou chamando o senhor de Antônio Carlos, respeitando, quer saber quem roubou os aposentados e pensionistas. Eu sou brasileiro, também quero. Ótimo! Muito bom! Então, senhor Antônio Carlos, jogue aberto para o Brasil. Fale tudo que o senhor sabe. Não esconda nada. Sabe por quê? Porque tem muita gente que está morrendo por isso. Tem muitos velhinhos que o pouco dinheiro que roubaram está tirando a saúde dele. Toque no seu coração, caso o senhor tenha alguma coisa para falar, jogue aberto. Nós aqui estamos trabalhando e muito, senhor Antônio Carlos. Nós queremos saber a verdade. Mas fale, abra o seu coração e fale. O Brasil não aguenta mais. Nós estamos nos nossos estados, a gente desembarca, o pessoal pergunta, e aí, como é que está a CPMI? É verdade, eu não estou mentindo para o senhor. Mas abra o coração, fale. A gente sabe, pelo seu olhar, eu acho que o senhor sabe algumas coisas. Aproveite essa oportunidade. O relator está doidinho para anotar as coisas ali. É a grande oportunidade. Nós não estamos aqui brincando de fazer CPI. Nós estamos trabalhando sério. O Brasil precisa saber a verdade, senhor Antônio Carlos. Não é fácil a gente aqui, dia a dia, a gente não fala outra coisa durante a semana a não ser tratar sobre essa questão de CPMI. A gente sabe
E aí eu quero fazer até pergunta antes do agente sabe. Os maiores descontos, eu tenho certeza que o senhor sabe, ocorreu quando? Que ano? Os maiores descontos, porque eu sei que o senhor sabe disso. Isso o senhor sabe. Que ano? O deputado, só o ano. Eu não tenho essa informação. Deixa eu só falar uma coisa para você que eu acho que é muito importante. O fato de vir aqui e dizer e não trazer nenhum documento, fica registrado aí. Sim. Vou repetir aqui. Do que me envolve, do que eu presto serviço, eu tenho 18 milhões de páginas de documentos. Simples. Sim, senhor. O senhor já te falou isso. Pois não. E vou repetir porque é a verdade. O ano que mais enfiaram o pé na jaca foi em 2024. O senhor conhece quem é o responsável por essa empresa Aspar, já que o senhor fez um investimento tão vultoso com essa empresa, o histórico dela, porque 49 milhões é muito dinheiro para qualquer um, inclusive para Vossa Senhoria, imagino. E por fim, Vossa Senhoria também, a última pergunta, eu prometo, presidente. Pois não. Vossa Senhoria afirma aqui que não há dificuldade de se ter negócio ou contratar serviços com funcionários públicos. Concordo com Vossa Senhoria. Mas, veja, Vossa Senhoria tinha uma relação com a esposa do senhor Virgílio, negocial. E ele, além de ter sido, na época, quando fez essa empresa, no final do ano de 2022, essa empresa, contratou uma pessoa que depois prestou o serviço ao senhor, né, que foi o diretor financeiro, acho que foi o senhor Milton, se eu não estou enganado, ou o senhor Rubens, um dos dois. Para encerrar, excelência. Não é muita coincidência que essas pessoas estejam dentro do mesmo bolo dessa confusão fenomenal. Então eu encerro, eu tinha mais 5 aqui, eu encerro dizendo a Vossa Senhoria que esse, sem dúvida nenhuma, é um problema gigantesco. Vossa Senhoria está bem assessorado, Vossa Senhoria é um homem inteligente, preparado, consciente do que está acontecendo. Espero que o senhor possa, caso seja possível, provar sua inocência, mas há um fato inquestionável. Há um roubo contra aposentados brasileiros. Há uma fraude que foi cometida. E era muito importante que o senhor pudesse nos ajudar a elucidar, ou se não a nós, a própria Polícia Judiciária. Pois não. Senador, só para esclarecer... Rogério. Primeiro gostaria de falar que o senhor fez uma análise do governo, do qual eu não tinha ideia nem noção, porque, como disse, repito, eu não tenho nenhuma relação governamental com nenhuma das minhas empresas, qualquer que seja a esfera de governo, municipal, estadual ou federal. Segundo, senador, eu não estou aqui como testemunha, estou aqui investigado. Desculpa. E nessa investigação eu vou provar minha inocência justamente pelo seguinte: os contratos firmados entre as minhas empresas e as associações ou os outros clientes, eles serão encostados no processo. Os objetos deles vêm junto com 18 milhões de documentos prestados. Quando o senhor se refere que uma testemunha veio aqui, ficou titubeando, isso, aquilo, outro, eu sinto muito por elas. Duas. Por elas, eu sinto muito. Porque o que me traz aqui não é um treino, não é uma desenvoltura, não. Eu venho aqui para desmistificar que esse careca do INSS não sou eu. Ele foi criado, repito, a partir de uma narrativa que eu acredito, vou usar uma expressão que foi feita pela senadora Soraya Tronic, que está aqui nas notas taquigráficas aqui, que diz o seguinte: as pessoas estão sendo arredadas com muita história. É fato que nós caímos num mundo digital onde se tem diversas informações que são contadas histórias com E. Então, eu repito ao senhor, estou aqui como investigado e vou provar minha inocência. Com a palavra o deputado Duarte Júnior. Não, já... É porque tem uma série de respostas. Pois não. Só porque tem o respeito com Vossa Senhoria. Pois não, excelente. O contrato objeto, ele tem a sua origem declarada, só respondendo, está todo lado do documento. Arpar. Quando se faz um investimento em debêntures, você está comprando uma parte societária de uma empresa que você acredita. Uma fintech, ou mesmo, ela pode se tornar uma empresa muito valiosa. Mas qual é o produto? Inteligência artificial, participação de empresas de tecnologia, são produtos. O investimento nessa monta é que um aplicativo somente, ele pode render bilhões. Ele pode render bilhões no mercado.
Quando se atinge uma massa de brasileiros ou internacional, é bilhões. Nós temos diversos exemplos que o aplicativo, a conexão, a atratividade e que ela possa levar uma pessoa do dia para a noite ou em tempo curto à sua celebridade é em função da velocidade da informação. É como ela é propagada e divulgada. É a velocidade da informação. Quantos números de aparelhos celulares nós temos no Brasil hoje? Acho que certamente maior do que a nossa população. Esse é um objeto. A investigação irá demonstrar, há uma pergunta do senhor que eu tenho, eu só esqueci, não deu para anotar aqui a verdade, a íntegra dela, da sua pergunta. Mas eu anotei aqui. A investigação irá demonstrar a minha participação. Repito ao senhor senador, com todo respeito, admiro Vossa Excelência pela postura, pela inteligência que tem se portado, não só aqui, mas pelo seu trabalho, porque eu só pude ter a oportunidade de acompanhá-los diversos aqui a partir do meu envolvimento nessa investigação. Porque o meu tempo, eu não sou mágico, eu não sou Midas, eu sou um cara obstinado. E todo empresário privado, ele tem que ter, acima de tudo, obstinação sobre aquilo que faz. Procuração. Eu nunca fui membro de associação nenhuma, vou repetir aqui. Eu nunca participei, não existe ata, não existe relacionamento pessoal, não existe uma presença minha em associação, em data de assembleia, não existe registro fotográfico, data de ida, não existe, porque eu não tenho esse controle. Não tenho essa interação. São meramente clientes. Eu sempre fui em busca de consumidores. Brasileiros, eleitores, aposentados. Fato. Parentes. Eu vou responder de uma maneira objetiva. O contrato foi justo, o serviço foi prestado. Nada mais havendo a tratar, agradeço, convidando para a próxima reunião a ser realizada na próxima segunda-feira, para as oitivas de Carlos Roberto Ferreira Lopes, presidente da Conafer, e Fernando dos Santos Andrade Cavalcante, empresário. Declaro encerrada a presente reunião. Acabamos de apresentar Cajuru Liberado e Sem Censura. Oferecimento. Rio Verde está unida no combate ao mosquito da dengue. Desde o início do ano, um grande mutirão de limpeza está sendo realizado para eliminar os focos do Aedes aegypti. Nos 4 cantos da cidade, tem equipes limpando lotes, caminhões retirando lixo descartado de forma incorreta e várias equipes na roçagem. A Secretaria de Saúde também está nas ruas, visitando casas, conversando com moradores e conscientizando estudantes nas escolas sobre a importância da prevenção. Eu faço a minha parte aqui em casa. Se todo mundo fizer a sua parte, nós vamos conseguir vencer esse mosquito. Ver essas pessoas trabalhando para a nossa saúde é muito gratificante. Isso quer dizer que a prefeitura está se importando com a saúde da gente. Isso é muito bom. A gente vê o empenho da prefeitura. Tem gente trabalhando em todo canto da cidade e isso ajuda muito no combate à dengue. Mantenha seu quintal limpo e sem água parada. Juntos venceremos a dengue. Prefeitura de Rio Verde. O trabalho continua. Secretaria Municipal de Saúde.